Ar-condicionado hoje não é mais novidade, mas ainda gera alguma dúvida quando o assunto é inverter ou convencional. Inverter ou dual inverter. Afinal de contas, o que é dual inverter? Dual é duplo, inverter é inversor. Esse aparelho de ar-condicionado possui dois inversores? Será isso? E esse dual inverter economiza realmente 70% de energia, como diz a propaganda, ou é simplesmente papo de vendedor? Esse é o assunto do nosso conteúdo de hoje. Se você tem essa dúvida, continue no vídeo. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo. É um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Eu tenho aqui um inversor de frequência, um motor de indução trifásico, para a gente fazer a simulação do ar-condicionado inverter. A diferença da placa do ar-condicionado inverter é que ela tem uma única função, que é controlar a velocidade do compressor de acordo com o sinal recebido do sensor de temperatura, correto? E eu estou usando aqui um sensor de temperatura 200K, é o mesmo usado em um dos aparelhos da LG, do inverter, né? Esse aqui é um sensor resistivo, ele está na classe dos termistores, é um NTC, né? Coeficiente negativo de temperatura. Se a temperatura sobe, a resistência baixa. Se a temperatura baixa, a resistência sobe. E eu consigo colocar numa entrada analógica do inversor de frequência e fazer esse controle. O ar-condicionado inverter tem 4 vantagens. Eu vou começar falando a primeira, a última é da economia de energia. A vantagem do inversor é lugar que só tem 2 fases. Antigamente, o ar-condicionado de potência mais elevada só vinha com 3 fases. E era um problema quando chegava no cliente e só tinha 2 fases. Então era impossível instalar, não valia a pena pedir para a concessionária colocar 3 fases, correto? Ou então eu teria que colocar vários aparelhos com 2 fases. Então esse problema já resolveu com a chegada do inverter, do inversor. Esse aqui, por exemplo, entra 2 fases e sai 3. Então eu vou colocar aqui um copo com água fria, vou colocar um aqui com água quente. Vamos ligar o inversor para a gente falar da segunda vantagem. A primeira que eu falei é essa aqui das fases, né? Que entra 2 e sai 3. O inversor já partiu porque a temperatura aqui já está um pouco elevada. E falando em ar-condicionado, eu não tenho ar-condicionado aqui, está quente para inferno. Então vamos colocar primeiro na água fria. Olha só, quer dizer que a resistência do sensor está subindo e a velocidade está baixando. Percebeu? O motor nunca chega a parar, nunca chega a zerar. Por quê? Porque sempre vai ter uma resistência aqui alta, mas tem, né? Nunca vai dar infinito. Agora vamos colocar aqui na água quente. Observa, temperatura subindo e a velocidade aumentando também. Isso é o que acontece no compressor do ar-condicionado. Ele fica modulando dessa maneira e nunca para. Temperatura começou a cair, velocidade abaixa, né? Temperatura abaixou, temperatura subiu, ele fica o tempo todo assim. Então essa é uma das diferenças do convencional. A segunda vantagem dele é o fato dele não parar de vez. Então o que acontece? O ar-condicionado convencional, como ele é on-off, ele desliga. Enquanto a temperatura não sobe no ambiente necessário para o sensor, como está dentro do aparelho lá, ó, imagina, a temperatura aqui do ambiente vai ter que estar bem acima lá de dentro, para ele poder ler que precisa ligar o motor novamente. Aí ele fica um certo tempo ligado e um certo tempo desligado. E já o inverter, ele consegue manter a estabilidade de temperatura, manter uma temperatura estável no ambiente, né? Ela não fica variando. E se pegar um termômetro e colocar no ambiente com o convencional, vai perceber a temperatura mudando. E já com o inverter, ela vai manter lá estável. Não zeradinho, mas você vai perceber que está estável. Então essa é a segunda vantagem dele. E já aproveitando falar do dual inverter, olha agora, esse é um inversor. Quando fala dual inverter, dá a entender que tem 2 inversores. Quando não é isso, né? O dual inverter, ele tem o compressor, tem 2 rotores, nada a ver com o inversor. Não deveria falar do inverter, seria do rotor. Concorda ou não? Então vamos para a terceira vantagem. A terceira vantagem é a questão da partida, né? Questão da partida. Como ele não fica dando partida, e mesmo que desse a partida, ele não dá aquele pico, né? Porque ele parte suave. Então, o ar-condicionado convencional,
Então, cada vez que ele parte, ele dá um pico. E a corrente automaticamente sobe. Imagina o seguinte, 10 aparelhos instalados em um ambiente, numa fábrica, escritório, alguma coisa lá. Então, o fator de demanda de 10 aparelhos, se não falha a memória, vai dar 50%. Isso quer dizer o quê? Pelo menos 5 aparelhos vai chegar uma hora que ele vai trabalhar junto ou vai dar a partida junto. Então você imagina a rede. Você sacrifica a rede elétrica, sacrifica quadro disjuntor, barramento, contatos, então sacrifica tudo na elétrica. Então é um problema, é um caso sério ar-condicionado convencional. E nesse caso aqui, esse problema já não existe. Pode ter 10 aparelhos trabalhando desse aqui que vai manter uma corrente baixa. Por quê? Ele dificilmente vai trabalhar com a potência total. Então essa é a terceira vantagem. A quarta vantagem é o silêncio, principalmente o dual rotor, que é o rotor duplo. Ele realmente é silencioso e apresenta maior eficiência na refrigeração. E quanto à economia? Será que ele chega 70% de economia, como diz na propaganda? Eu fiz o teste em uma sala 100 pessoas com bom isolamento térmico, que foi comprovado que o dual rotor trabalhou com 40% da potência total dele. A gente paga quilowatts-hora, correto? Vamos analisar da seguinte maneira. Um ar-condicionado do tipo convencional de 1000 watts, correto? Trabalhando 20 minutos. Vamos supor que ele trabalhou 10 minutos e 10 minutos ficou parado, totalizando 20 minutos. Se ele é 1000 watts, vamos pegar 1000 watts, dividir por 60 minutos, né? Vezes 10 minutos, que é o tempo que ele trabalhou. Se eu pegar esse resultado e dividir por 1000, que é quilowatts, você vai ter 0,16 kWh. Agora vamos no dual inverter. Ele trabalhou com 40% da potência total dele, da potência nominal dele. Então deu 400 watts, dividido por 60 minutos. Só que agora não é vezes 10 minutos, é vezes 20 minutos, porque ele trabalhou continuamente, vezes 20 minutos. Esse resultado aí, dividido por 1000, que é quilowatts-hora. Quanto você teve aí? 0,13 kWh. Olha aqui, no meu ponto de vista, é uma diferença insignificante. Essa economia aí, essa diferença, vai depender do quê? Do isolamento térmico do ambiente e da quantidade de pessoas da sala. Então isso varia muito. Não quer dizer que eu coloquei um ar-condicionado lá desse e tive uma economia de 30%. Não quer dizer que se você colocar lá no seu ambiente, você vai ter 30%. Pode ter mais, como pode ter menos, porque vai depender desse isolamento térmico e da quantidade de pessoas. Conclusão: se você tem uma sala pequena que não exige uma potência alta em BTUs, que você consegue solucionar com um aparelho convencional que não precisa de 3 fases, é mais viável usar o convencional, não usar o inverter. Você vai economizar na diferença de valor, correto? E sem contar o problema que dá nessas placas inversoras. Eu tenho um aparelho de ar-condicionado convencional, deve ter 10 anos. Nunca tive problema com ele. O problema dele é o barulho. Se a pessoa não se incomoda com aquele barulhão do convencional, apesar que o convencional é antigo, principalmente o de parede, mas o convencional que não é antigo, que já tem a condensadora lá fora, só a evaporadora lá dentro também, é silencioso. Então foi esse o teste de hoje. Se acharam interessante, comenta aí. Se não acharam interessante, comenta também, que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos.